pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Ele vai inquirir o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual é a sua primeira pergunta, pastor Vailate? Reverendo Ricardo, se Deus determinou ou designou que Caim matasse Abel, por que o próprio Deus diz em Gênesis 4:7 que Caim tinha uma escolha e, portanto, ele poderia ter agido de forma contrária, não matando ao seu irmão? Deus fala isso? Sim. Pode ler? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Umas variações aqui sobre este versículo, mas, independentemente da forma como ele for traduzido, ele pressupõe que Caim tinha uma escolha, isto é, ele poderia não ter matado Abel. Em nenhum momento o contexto pressupõe, ainda mais com essa advertência prévia de Deus, que Caim deveria matar Abel. Então, a minha pergunta é, se Deus ele de fato determinou que Caim matasse Abel, como nós podemos conciliar isso com o fato de que no próprio contexto e texto de Gênesis 4, claramente Caim tem uma escolha, ele pode agir de forma contrária àquela que infelizmente ele acabou efetuando. Então, esta seria a minha pergunta, por gentileza, para o reverendo Ricardo. 3 minutos, reverendo. Então, meu irmão, aqui é uma questão da perspectiva do que o texto, é uma narrativa histórica mostrando uma ação de Deus em relação a Caim. Então, a primeira coisa, não há nenhum pressuposto bíblico claro quanto à liberdade. Na verdade, há uma condição que Deus coloca diante de Caim. Caim, a sua aceitação está ligada ao seu procedimento. Ou seja, é isso que ele está dizendo. Por que Abel me trouxe uma oferta aceitável? O procedimento dele é isso. Ele age corretamente diante de mim e o resultado de uma vida dedicada a mim é que ele trouxe uma oferta correta. Né? Não vamos debater aqui ser o conteúdo da oferta o problema. Eu realmente tenho minhas dúvidas. Mas, no entanto, se você proceder mal, o resultado é a oferta que você me trouxe, que não foi a devida, seja pela razão qual for. Então, Deus, na verdade, está colocando diante dele uma condição de aceitação, historicamente falando, diante de Caim. Então, a perspectiva aqui é do que Deus está tratando diretamente com Caim. Deus não está revelando os seus planos eternos. Deus não está contando quais são as suas intenções com toda a história da humanidade. Ele está necessariamente com uma figura, com a personagem dessa história, naquele exato momento. Então, não cabe nesse momento aqui ele contar o que está por detrás. Ele quer que Caim seja quem ele foi criado para ser. Esse é o ponto. Então, nessa perspectiva aqui, não cabe. E aí, resolvendo essa questão textual, que ele não está dando uma condição de liberdade, ele está, na verdade, dando uma condição de aceitação, dizendo quais são as possibilidades, eu preciso lembrar de Deuteronômio 29, que é a fundamentação para a revelação bíblica. Deus não vai contar tudo. Então, o fato de Deus não dizer para Caim qual é o próximo passo de Caim, não quer dizer que isso não esteja nos desígnios de Deus. Então, esse é o ponto. O fato de estar designado não quer dizer que será revelado, a não ser quando a coisa em si acontece, porque aí pronto, se tornou fato. Deixou de ser plano e se tornou fato. Tá certo? Então, eu não vejo essa condição no texto, esse suposto de liberdade, eu vejo, sim, um pressuposto de condição, de mostrar justamente a diferença entre os dois, correto? Isso você vê nas Escrituras. Eu posso até lembrar de Efésios e lembrar que Caim é aquele homem desesperadamente corrupto que está morto em seus delitos e pecados. E Deus coloca a verdade para ele. Caim, não adianta você ficar bravo. Você procede mal e me traz uma oferta ruim. Esse é o resultado da sua vida. Eu criei a coisa dessa forma. Não adianta você achar que você vai... se A é a causa de B, não adianta você fazer C esperando que B vai acontecer. Não foi assim que eu criei as coisas para serem. Então, eu vejo dessa forma o texto, eu não encontro esse pressuposto de liberdade. Perfeito. Muito obrigado, reverendo. Pastor, vai lá de seus comentários. Bom, o reverendo Ricardo falou que ele vê uma questão que envolve condição. E justo a cláusula que aparece aqui, inclusive no texto hebraico, é essa, né? Aparece aqui a expressão im, né? O vocábulo im, se.
Se você fizer bem, implica que ele pode fazer o bem, então haverá aceitação. Normalmente, quando nós lemos o texto bíblico, nós entendemos que se Deus nos dá determinadas condições, nós podemos fazê-las, porque senão não faz o menor sentido. A Bíblia ela aparece sendo, ou acaba sendo descaracterizada no propósito da sua comunicação. Então, o texto deixa claro, olha, se fizeres bem, não haverá aceitação. C, uma cláusula condicional. Você pode agir de uma forma diferente desta, que infelizmente eu sei que você agirá, Caim. Se não fizeres o bem, o pecado é interessante. O hebraico diz: o pecado está esticado ou deitado à porta. O texto retrata o pecado como se fosse um animal que está à espreita, apenas esperando o momento certo para fazer o bote. E aí ele diz: e para ti será o seu desejo, e tu podes dominá-lo. Ou deves dominá-lo. De fato, o verbo hebraico timshal, ou que vem de mashal, governar, tu podes governá-lo ou dominá-lo, ele permite essas duas nuances. Mas, independentemente da tradução, nós vemos que Caim ainda ele tem uma possibilidade de não matar Abel. E se eu entender que Deus designou ele para fazer isso, eu inevitavelmente terei que ver Deus como autor do pecado. Infelizmente, e aqui eu vou citar quem é importante para o nosso debate, vou citar Calvino. A interpretação de Calvino, de Gênesis 4:7, e obviamente respeitosamente aos meus irmãos calvinistas, é a interpretação mais estranha e, a meu ver, eu diria sinceramente, mais absurda de todas que eu vi sobre esse texto. Eu vou citar Calvino textualmente, eu vou encurtar aqui porque não tem tempo, mas vamos ver como Caim entende esta situação. Calvino. E aí, Calvino, perdão, obrigado. Como Calvino esta situação. E aí você percebe que o pressuposto dele é complicado. Calvino diz o seguinte, nas suas Institutas, livro 1, capítulo 6, parágrafo 16. Ele assim explica Gênesis 4:7, abre aspas. Diz Calvino: citam aquela sentença do Gênesis: sob ti estará o apetite dele, e tu o dominarás, que entendem ser sobre o pecado. Então Calvino está dizendo, as pessoas que dizem isso entendem que Caim vai dominar sobre o pecado. Pulando algumas linhas para encurtar aqui, ele diz: ora, nós dizemos que antes esteja congruente com a ordem da oração, que tal dito seja tomado sobre Abel. Calvino está dizendo, Deus disse para Caim que ele deverá dominar sobre o seu irmão Abel, deverá matá-lo. Gente, isso está nas Institutas. E não me admire o fato de que muitos calvinistas, não estou generalizando, sei que esse não deve ser o caso do reverendo Ricardo e de muitos calvinistas, mas muitos calvinistas dizem que Deus ordenou até o pecado. E eu quero encerrar ela citando Edwin Palmer no seu livro The 5 Points of Calvinism, os 5 pontos do calvinismo, onde ele diz o seguinte, abre aspas, está em consonância com Calvino: ele, Deus, preordenou tudo segundo o conselho de sua vontade. Efésios 1:11. Aí ele cita os exemplos daquilo que Deus preordenou. O mover de um dedo, se eu estou fazendo isso, Deus me preordenou a fazer isso. O riso de uma garota, o erro de um datilógrafo, se você digitar os seus dados errados no seu blog, foi Deus que determinou. E até mesmo o pecado. Edwin Palmer, The 5 Points of Calvinism, a Study Guide, página 30. Um guia de estudo para o calvinismo. Eu, sinceramente, embora nem todos os calvinistas tenham esta visão, eu sei que não quero generalizar, mas Calvino diz que Deus ordenou que Caim matasse Abel. Então isso não dá para aceitar. Deus seria o autor do pecado. Bom, o reverendo Ricardo já tem um crédito de 45 segundos, porque o senhor Perdoe, já estourou. estourei. Então, poxa. se você precisar... Tranquilo, meu irmão. Deus determinou que você estourasse o tempo. Ai, meu Verdade. pai. Eu já estou tranquilo, já gostei. Vamos lá, reverendo Ricardo Moura Lopes.